Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Lembrando que toda segunda-feira eu coloco no meu canal uma aula de bibliologia. Terça, teologia sistemática, quarta, história dos hebreus, quinta, história da igreja, que é a matéria de hoje, e sexta, apologética, a matéria que ensina a mostrar com precisão a razão da nossa fé. Depois eu explico com detalhes como você faz para adquirir os livros, da onde eu estou extraindo o material para ensino. E a Bíblia apologética também, a Bíblia que eu utilizo em todas as aulas, tá bom? Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Na aula passada nós aprendemos sobre a primeira pregação que é registrada em Atos dos Apóstolos, o discurso de Pedro, a pregação de Pedro. E nós aprendemos que a primeira mensagem, ela foi dividida em três partes. Na primeira parte, Pedro mostra que Jesus é o Messias, é o Cristo ungido. Ungido para quê? Salvar o homem. A segunda parte da mensagem, Pedro mostra com testemunhas vivas que Cristo morreu, foi crucificado, mas ressuscitou e foi visto por mais de 500 pessoas, segundo registra Paulo. E também nós aprendemos na terceira parte da mensagem que ele voltará. Aquele mesmo Jesus que subiu um dia há de voltar para buscar a sua igreja. Por isso que eu disse na aula passada que o tema do bom pregador é o Calvário, é Jesus. Bom, agora, quais eram as ferramentas usadas pela igreja no primeiro momento, no seu nascimento? Primeira ferramenta, o testemunho de seus membros. As pessoas testemunharam o que tinha acontecido, as pessoas estavam sendo curadas, receberam o Espírito Santo. E aí vem a segunda ferramenta, que é o auxílio sobrenatural. A igreja precisa do Espírito Santo para cumprir o seu papel. Depois nós vamos estudar isto com mais detalhe. Agora, nós vamos estudar e verificar que a igreja tinha uma falha. Qual era essa falha? O zelo missionário. A igreja não estava fazendo missões. Ela ainda estava ali na região da Judéia. Precisava expandir, porque Jesus tinha ordenado que deveria levar o evangelho para todos os povos. Lembra que nós aprendemos também na aula passada que nós temos o povo judeu, o povo gentil, ou seja, todo aquele que não era judeu era gentil, e agora nasce a igreja. Então quem aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, passa a fazer parte da igreja. Muito bem. Agora, a igreja, neste primeiro momento, ela tem dois grupos de judeus. Ela tem os judeus que viviam ali na região, os judeus que conheciam a Bíblia, que aprendiam sobre o Antigo Testamento na língua hebraica, embora neste momento eles estivessem falando o aramaico, mas tinha o rabino, o mestre, que lia no hebraico, e o tradutor, que traduzia na língua do povo. No caso, o Antigo Testamento era lido no hebraico e um escriba, um tradutor, traduzia para o aramaico. Ok? Muito bem. E tínhamos também os judeus gregos, aqueles que não viviam ali, que estavam distribuídos, que foram espalhados no Império Romano. Depois nós vamos aprender como isso se deu com os cativeiros, o cativeiro assírio, babilônico, chamado de cativeiro ou dispersão. Depois nós vamos aprender isso aí. Mas eles estavam convivendo ali. E houve uma reclamação. Houve uma reclamação. Primeiro problema da igreja. E este momento está registrado em Atos, no capítulo 6,
dos versos 1 ao 3. Então pegue a sua Bíblia aí, Atos capítulo 6, dos versos 1 ao 3. Eu vou ler para você, vou colocar aí na tela e você vai observar. Diz assim o texto: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Olha que interessante. Então os judeus, os hebreus, são aqueles que viviam ali na região. E os gregos são judeus também, mas que viviam fora daquele território. Então esta contenda surge o quê? O diaconato. Estes homens são os primeiros diáconos da igreja. Diácono significa aquele que serve, aquele que veio para servir, que é separado para servir as mesas, na parte administrativa. Então eles acharam por bem, instruídos pelo Espírito Santo, é claro, de ter essa divisão. Então os apóstolos ficariam cuidando da palavra, da pregação, do ensino, e estes 7 homens, também cheios do Espírito Santo, iriam cuidar da mesa, desta questão, para evitar esta murmuração. Então, dentro da igreja, na hierarquia eclesiástica, nós temos essa primeira divisão: o grupo que cuida da palavra e o grupo que cuida da administração. Olha que importante. Muito bem. Acontece que após a morte de Estevão, que está no capítulo 7, depois você lê aí o martírio de Estevão, no capítulo 7 tem o seu discurso, a sua mensagem, nós vamos encontrar Paulo. Paulo perseguia a igreja, mas ele se converteu. Quando ele estava indo para perseguir, prender os crentes em Damasco. Então, no caminho, ele teve um encontro com Cristo e se converteu. E Paulo agora começa a fazer um trabalho contrário ao que ele fazia. Ele perseguia os cristãos, agora ele está convertido, fazendo um trabalho missionário. E Pedro também esteve entre os gentios, e os gentios também estavam recebendo o Espírito Santo. Só que na igreja primitiva, como nas sociedades até hoje, nós vamos encontrar 2 grupos: os conservadores e os progressistas. Os conservadores eram aqueles judeus que achavam que os gentios deveriam obedecer os preceitos da lei judaica. Isso está no capítulo 15. O texto do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos diz assim, o título: a questão acerca do rito mosaico, Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então ali foi feita uma reunião agora para decidir se os gentios deveriam obedecer para ser salvo, os gentios para serem salvos, os ritos do judaísmo, a circuncisão, a questão da alimentação, a guarda do sábado. Mas nesta reunião, que é a primeira assembleia, a gente é o primeiro concílio na cidade de Jerusalém, foi discutido, e Tiago, que era pastor de uma igreja conservadora, que estava ali em Jerusalém, tomou a palavra e disse, o que ele disse está no versículo 29 do capítulo 15, né? Que era importante que os gentios não precisavam guardar a lei, mas que, diz o texto, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. E destas coisas fareis bem se vos guardardes.
bem vos vá. Então esta foi a decisão, importantíssima para a igreja. Porque a partir daí Paulo tem liberdade de levar o evangelho da graça. A salvação é pela graça, não é pelas obras. Então Paulo agora, daí ele ser considerado o apóstolo dos gentios. Então na próxima aula nós vamos estudar o crescimento da igreja fora daquela região, no Império Romano. Paulo vai ser aí, Paulo e Barnabé começam fazendo missões fora de Israel, tá bom? Isso a gente continua na próxima aula. Agora, se você quiser aprofundar mais ainda, aprender mais, peça o nosso curso, que é dividido em 5 módulos para o curso básico. Esta matéria que eu estou ensinando, História da Igreja, está no módulo número 4. Se já chegou o seu material, é só conferir. E para você pedir o nosso material e receber um super desconto, envie um e-mail para a gente dizendo que você assiste às aulas. O e-mail é teologia@icp.com.br. Tem também o WhatsApp 21 98622 3266. E para saber mais informações, mais detalhes, acesse o nosso site, www.icp.com.br. Dá um likezinho aí, dá um toquinho aí, uma mãozinha de que você está gostando, divulgue as nossas aulas, tá bom? Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.